Hag Sameach Purim 5781, Feliz Festa de Purim 2021. Mahir ou Mahir Ha'alef Yom, jejum de um dia, início e término. O jejum de um dia tem início no pôr do sol da próxima quarta-feira, 24/2, ou 24 de fevereiro de 2021, ao pôr do sol da próxima quinta-feira, 25/2, ou 25 de fevereiro de 2021, de acordo com o calendário gregoriano. E houver Hamachir Gimel Yamim, né? E o jejum de 3 dias, que é o jejum de Hadassa, não é? Hamachir Hagimel Yamim, tem início e término, não é? No pôr do sol da próxima segunda-feira, 22/2 de fevereiro de 2021. Portanto, amanhã, às 17 horas ou às 5 horas da tarde, né? Às 5 da tarde de amanhã, ao pôr do sol da próxima quinta-feira, 25/2 ou 25 de fevereiro de 2021, de acordo com o calendário gregoriano. Então, este é o Mahir, é o jejum. Baruch Hashem, Baruch Rabá, bendito seja o seu grande e poderoso nome, bendito seja ele, né? Observando que ambos os jejuns, tanto o jejum Ha'alef Tov, né? O Mahir Ha'alef Tov, né? Bem, que é o jejum de um dia, bem como Mahir, como o jejum, né? De 3 dias, né? Que é o Mahir Hagimel Yamim, o jejum de 3 dias, que é o jejum de Hadassa, né? O jejum de 3 dias, portanto, que eu e a senhora, minha esposa, Arushi Hadassa, faremos, né? Ambos começam e terminam às 5 da tarde. E são jejuns completos, ou seja, nada comeremos e nada beberemos durante Gimel Yamim, durante 3 dias, não é? Pois estamos firmes no propósito ou estamos firmes no propósito Hamachir Hadassa, não é? No jejum de Hadassa, não é? De 3 dias, e convidamos a todos a entrarem neste propósito, e aqueles que optarem pelo propósito, né, do jejum de um dia, tá certo? Nós compreendemos perfeitamente, pois, como já foi falado, né, ou dito, é uma questão, né, de hábito ou costume, né? No nosso caso, ou ainda no meu caso e no caso da senhora, minha esposa, pela misericórdia de Hashem, pela misericórdia do Eterno, nós estamos habituados, né? Exaltado seja o Rei. Baruch Hashem, Baruch Rabá, bendito seja o seu grande nome, bendito seja ele, não é? Então, mais uma vez, uma Hag Sameach Purim 5781, não é? Recolhe, né? A todos, né? Uma feliz festa de Purim 2021 a todos os amados Ahim Vechaverot, a todos os amados irmãos e irmãs, né? A todos os amados Ahim Vechaverot Bem Yahushua, né? A todos os amados irmãos e irmãs em Yahushua, não é? Então, aqui observamos, mais uma vez, 2 tipos de jejum, tá certo? Né? Tem o Mahir Ha'alef Yom, que é o jejum de um dia, e tem o Mahir Hagimel Yamim, que é o Mahir Hadassa, né? Ou Mahir Esther, ou o jejum de Hadassa, ou o jejum de Esther, não é? Que é um jejum de 3 dias. Baruch Hashem, Baruch Rabá,
bendito seja o seu grande e poderoso nome, bendito seja ele. Então, consultem o seu médico, né? Aqueles que têm uma boa saúde, né, podem participar, tá certo? Porque, cientificamente falando, não é? O ser humano, ele aguenta, não é? Até 3 dias sem comer e sem beber nada. Mas tem pessoas que têm problema de saúde, né? Estas não podem participar. Na dúvida, né? Procure o seu médico, não é? Eu sei que eu e a senhora, minha esposa, vamos participar. Ramahir Hadassa, né? Do jejum de Hadassa, tá certo? Ramahir Esther, né? Ou Ramahir Esther, né? Ou do jejum de Esther, tá bom? Porque Elohim nos proporcionou Shalom, na saúde, derramando seu bálsamo Shalom, Haruha Kodesh, né? Seu bálsamo de Shalom, ou seu bálsamo de saúde do Espírito Santo, do Espírito Sagrado, ou ainda do Espírito do Sagrado sobre nós, nos contemplando com saúde, tá bom? E convidamos todos aqueles, né, que têm saúde, né, que têm Shalom, tanto espiritual como materialmente falando, tá certo? Tanto a Shalom espiritual como a Shalom material, tanto a saúde espiritual, bem como a saúde material, não é? A fazerem este propósito, né? Ramahir Hadassa, né? Do jejum de Hadassa, de 3 dias, né? Que é o Ramahir Hagimel Yamim, um jejum de 3 dias, tá certo? Porque estamos vivendo tempos difíceis, não é? E o nosso povo, não é? Estava com a morte à sua frente, não é? O nosso povo estava com a morte em sua frente, estava com a morte na frente dos seus olhos e não tinham outra opção a não ser clamarem, não é? Hagedol Hamelech Yahu Elohim Tsevaot, Hagedol Hamelech Yahu Elohim HaIsrael, não é? O grande rei Yahu Elohim dos exércitos, não é? O grande rei Yahu Elohim de Israel, não é? Adonai Yahu Elohim Tsevaot, Adonai Yahu Elohim HaIsrael, o soberano Yahu Elohim dos exércitos, o soberano Yahu Elohim de Israel, né? Ou no hebraico moderno, né? Ribon Yahu Elohim Tsevaot, Ribon Yahu Elohim HaIsrael, né? Ou Ribonai Yahu Elohim, tanto faz, não é? No hebraico moderno, né? Vem das raízes, Ribon, Riboni, Ribonai, não é? E no hebraico escritural, né? Aden, Adeni, Adenai são as raízes, Aden, Adeni, Adenai, não é? No bom português, não é? São as raízes soberano, não é? Meu soberano ou soberano meu, Baruch Hashem, Baruch Rabá, bendito seja o seu grande nome, bendito seja ele, não é? No caso da raiz, né? Adon, ou das raízes Adon, Adoni, Adonai, já estamos até entrando num outro assunto, não é? Adon, Adoni, Adonai, não é? Quer dizer, Senhor, meu Senhor e Senhor meu, não é? Tanto faz, não é? No caso aí se aplica a Senhor, Lorde, não é? Então, podemos pronunciar este termo, né? Adonai, Adon, Adoni, Adonai, claro, no que se aplica, não é? Ou no que se refere à pessoa humana, tá certo? Agora, todavia, quando nos dirigimos ao Boré, né? Ao Criador, tá certo? Então aí o termo adequado é soberano, né? Então
já falamos, né, as raízes Adenai, Riboni, Ribonai, não é? Soberano, meu soberano e soberano meu, tá? Mas isso não impede, não é? Por exemplo, nós temos um patrão. Nosso patrão é o nosso Adonai, né? É o nosso Senhor, né? O meu Senhor. Então, o meu patrão, tá? Uma mulher, por exemplo, é casada, então chama Baal Adonai, né? E muita gente pensa que já são deuses estranhos, nada a ver. Baal Adonai quer dizer Senhor marido, ou meu Senhor marido, né? Então não tem nada a ver, tá certo? Com Baal Belial, tá certo? Depende do texto e do contexto, tá bom? Então, para entender, né, no inglês, tá certo? Temos 3 colocações para Senhor, não é? Temos o Lord, né, que é usado para o eterno, né? Lord, Senhor. Temos o Sir, né? Geralmente quando um sargento dá uma ordem para o cabo, né? Nas Forças Armadas, né? No militarismo, né? Aí então faça isso, né? O cabo responde para o sargento, né? Yes, sir, ou seja, sim, senhor, tá bom? E tem o senhor, pai de família, né? Mister, né? Mister é o senhor, o pai de família. Inclusive tem o caso de uma música, não é? Mr. Robson, não é? Senhora Robson, não confundir Mr. com Mr., certo? Mr. Senhora e Mr., né? Senhor, tá? Em inglês. Então tem o senhor e a senhora pai de família ou mãe de família, tá certo? Yeah, Mr. Robertson. Yeah, Mr. Robinson, yeah, 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 né? Então, tem até a música, não é? Então, mas observem o seguinte aspecto. Então, Lord é utilizado para o eterno. Mas o cantor Elton John, não é? Tá certo? É um cantor, foi condecorado Lord pela rainha da Inglaterra, tá certo? Então, fica difícil, não é? Então, tá bom, mas e o termo Adonai? Tá bom, se a gente for falar hoje com o israelense, né? Israelite ou Yahudi, né? Judeu, né? Ele vai dizer realmente, ele vai se dirigir ao Eterno como Adonai, tá certo? Adonai, tá certo? Senhor, meu Senhor ou Senhor meu, tá bom? Mas acontece o seguinte, acontece que esse Vav Holem, tá certo? Ele foi introduzido depois, já no tempo da Brit Hadashah, né? No tempo de Mashiach, ou após o Mashiach, a bem da verdade. Porque o termo que consta sem as pontuações massoréticas, tá certo? Betorá, Vebetaná, né? Ou seja, no Pentateuco e na escritura hebraica, são as raízes Aden, Adni, Adnai, tá certo? Aden, Adni, Adnai. Ou seja, soberano, meu soberano e soberano meu, tá? Então, claro que com as pontuações, eles colocam um Holem, né? Que aí passa a reprodução fonográfica, né? Transliteração ou interpolação, né? Ou ainda pronúncia, tá bom? De Adonai, tá bom? Mas isto colocando a pontuação massorética, tá? Porque o Vav, ele só é encontrado mesmo, o Vav, ou ainda o Vav Holem, né, que é a letra O ou O, né, na Brit Hadashah, tá bom? Na Brit Hadashah. Ok? Então, só explicando. Mas nós procuramos
muito consenso, né? Que até mesmo se a pessoa falar, né? Adonai, né? Se aplicando ao Eterno, também aceitamos, tá certo? Também aceitamos, né? Para evitar churumelas, tá certo? Aceitamos. Então, mas Adonai, tá certo, Senhor. Mas qual é o Senhor? Porque existem vários senhores. Não, Adonai e Yarro, Yarro Adonai, Yarro Adonai, Adonai e Yarro. Então, aí sim, tá certo? Aceitamos, não é? Adonai e Yarro, ou Yarro Adonai. Observando que, não é? Mas, porém, contudo, todavia, não e não obstante, o ideal é usarmos o termo soberano num bom português, ou num bom hebraico, não é? Num bom hebraico moderno, as raízes Ribon, Riboni, Ribonai, ou no hebraico escritural, as verdadeiras raízes, não é? Para soberano, que são as raízes Aden, Adeni e Adenai, Baruch Hashem, sem as pontuações. Então, por que isto ocorreu, Rabino? Não é? Por que isto ocorreu? Eu vou explicar agora. Porque isto foi uma influência dos Hayahudim norte-americanos, tá certo? Ou dos judeus norte-americanos. Então, a maioria, Hayahudim, a maioria dos judeus em Israel, são compostos de judeus norte-americanos, Yahudim norte-americanos. Então, se ficou com esse costume, por intermédio Hayahudim norte-americanos, dos judeus norte-americanos, está certo? Desta pronúncia do Holem, ou do Vav, ou ainda do Vav Holem, né? Se aplicando a letra ou a vogal O ou O, não é? Ou com o acento circunflexo, né? Para entender, não é? Que não precisa, porque no caso de Adonai, né? Então é D-O-N, então não precisa nem sequer acento, né? Porque o N já dá esta sonorização. Então aí foi que se modificou, tá certo? Mas no hebraico arcaico, no hebraico original, tá certo? Não importa se é hebraico arcaico ou hebraico moderno, mas no hebraico antigo de uma forma geral, tá? Conhecido como paleo-hebraico, tá certo? O termo utilizado, ou as raízes utilizadas, são as raízes Aden, Adeni, Adenai, não é? Soberano, meu soberano e soberano meu, não é? Já nas raízes do hebraico moderno, né? Que não é o hebraico escritural, evidentemente, logicamente, né? Falando, então encontramos o termo das raízes Ribon, Riboni, Ribonai, né? Soberano, meu soberano e soberano meu, tá? Mas Hadevar Yarro, ou Bedevar Yarro, na palavra de Yarro, né? Tanto nos Ketuvim, Kedoshim, nas três rainhas, né? Tanto Bemalcha Torá, né? Bemalcha Taná, como desculpem, Bemalcha Brit Hadashah, né? Tanto em rainha Torá, rainha Taná, como na rainha Brit Hadashah, ou ainda na rainha Pentateuco, na rainha Escritura Hebraica, não é? Conhecido também por Bíblia Hebraica, né? Aí já entramos num outro assunto, porque o termo correto é Escritura Hebraica, tá? Então, porque Bíblia é uma raiz grega, não é? E tudo que vem da Grécia, com exceção da palavra sinagoga, que eu gosto muito, porque aí literalmente é congregação, tá? Que é Beit Knesset, já é um outro assunto ainda, tá? Então, como na escritura hebraica, né? Renovada, na escritura hebraica
na Rainha Escritura Hebraica Restaurada, ou na Rainha Escritura Hebraica Renovada, nós encontramos, tá certo, as raízes Aden, Adni, Adnai, Aden, Adni, Adnai, tá certo? Observando que estas pontuações massoréticas, tá certo, foram postas após, entre 500 e 1000 anos após o nosso querido Messias, não é? Foram postas em média de 750 anos após o nosso querido mestre Yahushua, não é? Após o nosso querido Messias Yahushua ter vindo aqui, tá bom? Então, as pontuações massoréticas são ruins? Não, de forma nenhuma, tá certo? As pontuações massoréticas são muito boas, tá certo? São muito boas, principalmente para aprendermos, né, um bom Ivrit, um bom hebraico, tá bom? Todavia, no que se aplica, né, ou no que se refere, tá certo, ao nome do Eterno, né, ao nome de Josué, que é Yahushua, né, ou seja, ao nome do Eterno e ao nome do Eterno posto ou colocado, não é? Em nomes próprios, nomes pessoais, né? Lugares, cidades, etc. Então, aí houveram alterações, né? Na pontuação massorética, claro, como uma técnica de dissimular, não é? Hashem Kedosh, Hashem Gedol, o grande nome do Eterno, não é? O santo nome do Eterno, não é? Que é o caso, tá certo, do nome de Josué, por exemplo, né? Só para finalizar, tá certo? Josué. Josué tem os sinais massoréticos, ou a pontuação massorética, ou as pontuações vogais, ou os sinais vogais, tá certo? Como Yehoshua, né? Para tirar de tempo, tá certo? Então, repetindo, tem, tá certo, esta reprodução fonográfica, esta transliteração, interpolação ou pronúncia de Yehoshua, não é? Para dissimular o nome do Eterno, para esconder, para ocultar, para camuflar, não é? Porque, evidentemente, se a gente sabe que o nome é Yahushua, como é o caso, não é? Então, naturalmente que vamos entender que o nome do Pai é Yahu, tá certo? Porque é uma questão lógica, né? E evidente, né? É uma questão clara, né? Baruch Hashem, Baruch Rabá, bendito seja o seu grande e poderoso nome, bendito seja ele. Então, as pontuações massoréticas são boas, mas, repito, mas no que se aplica ao nome do Eterno e seus derivados, não é? Ela é feita de uma forma diferenciada, ou seja, da forma real, para ocultar ou omitir por uma forma de respeito, né? Abre e fecha aspas, Hashem Gedol, né? O grande nome, Hashem Kedosh, né? O nome sagrado. Baruch Hashem, como é o caso de Yehoshua, né? Ou Yehoshua, né? Então aí é o que estamos falando. Eles fazem essas alterações tanto no prefixo como no sufixo, né? No caso de Yehoshua, chamam Yehoshua, né? E aí engolem, né? É o duplo R, tá certo? Da letra rei, que no meio da palavra tem o som do duplo R. Tudo isso são técnicas, né? Técnicas, né? Tá bom, se temos mais exemplos, né? No caso do Benjamin Netanyahu, né? Então, os mesmos que pronunciam Benjamin Netanyahu pronunciam Benjamin Netanyahu, né? Como uma forma, né? Ou mais uma forma, ou mais uma técnica para não pronunciar Hashem Gedol, Hashem Kedosh, não é? Inclusive, eu fui censurado por um
um colega, né, rabino, né, também Yahudi, como eu, ele falou para mim, né, não vou citar nome por uma questão ética, né, o senhor gosta, o senhor acha que o Eterno gosta, ele perguntou para mim, o senhor acha que o Eterno gosta que pronuncie o nome dele? E eu respondi para ele, né? E o senhor acha que o Eterno gosta que não pronuncie o nome dele ou pronuncie nome de deuses Acherim, deuses estranhos, deuses Acherim, Rabeit Israel, deuses estranhos à casa de Israel? Então, porque justamente quando a gente não fala o verdadeiro nome, a gente incorre no risco de pronunciar nome de deuses Acherim, Rabeit Israel, ou incorremos no risco de pronunciarmos nomes, né, Hashemot, de deuses, nomes de deuses estranhos à casa de Israel. Baruch Hashem, está escrito, porque o nosso povo faz o cortejo Hatorá, né, beija Hatorá, ama Hatorá, adora Hatorá, porque Hatorá representa o eterno, né, a palavra, né? Até aí tudo bem, mas não procura observar e praticar a Torá, porque se procurasse observar e praticar a Torá, está certo, de uma forma correta ou corretamente, né? Então se lembrariam do que está escrito, Betorá Kedosh, né? Ou Bekedosh Torá, em Sagrada Torá ou em Torá Sagrada, tá certo? Não sairá da vossa boca nomes de deuses estranhos à casa de Israel. Não sairá da vossa boca, tá certo? Nome de Hashemot, de deuses Acherim Rabeit Israel, tá certo? Então se dizem que amam a Torá, né? Beijam a Torá, cortejam a Torá e não praticam a Torá. Então, Baruch Hashem, tudo veio de Torá, né? Taná veio de Torá, né? Brit Hadashah veio de Torá, tudo veio de Torá. Baruch Hashem. E aqui vamos dar mais alguns exemplos, né? Continuando aqui o assunto, não é que saímos, entramos num outro assunto, que não é a festa de Purim, mas vamos dar mais alguns exemplos, né? No caso de Matitiahu, aí chamam Matitial, não é? Elial, não é? Então são técnicas, tá bom? Yahushafat, Yahushafat, entendeu? Pois os mesmos que pronunciam, né? Ial pronunciam Yahu. Baruch Hashem, Baruch Rabá. Então, regra gramatical hebraica, né? Quando a letra rei vem no meio da palavra, ela tem o mesmo som da letra het, tem o som de duplo R. Todavia, relativa à letra het, quando ela vem no final da palavra, ela continua com o som de R, tá? Mas no caso da letra rei, ela é muda, né? Simbolizando ou representando, né, o nosso querido mestre Yahushua, que morreu como um verdadeiro que vês o cordeiro mudo, que honra, rodo, ou gratidão, rutiferet, ou formosura, aleluia, louvado seja Yahweh, não é? Kedosh, 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 Akedoshim, santo, 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 sagrado, 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 separado, 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 exclusivo, 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 ocultado, 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 escondido, 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 santo dos santos, separado dos separados, sagrado dos sagrados, exclusivo dos exclusivos, guardado dos guardados, oculto dos ocultos, escondido dos escondidos, ocultado dos ocultados, não é? Porque muitas vezes o soberano Yahweh Elohim era visto, observado saindo das trevas, não é? Mas isto tem um significado, não é? Porque o seu nome haveria de ser ocultado à raça humana, à humanidade, da nossa querida terra plana, Baruch Hashem, Baruch Rabá,
bendito seja o seu grande e poderoso nome, bendito seja ele. Baruch haba b'shem Yahu, bendito aquele que vem em o nome de Yahu. Só para complementar, Yahushua falou, né? Eu, Yahushua, vim em o nome do meu pai, Yahu. E vós, os judeus da época e de hoje também, não me aceitastes. Quando vier outro em seu próprio nome, a este aceitarão. Né? Ou seja, né? For example, Jesus ou Yeshua, Yeshua ou Jesus. Né? Então, se a gente pegar no tradutor, Yud Shem Vav Aim, né? No hebraico para o português vai sair, que é Yeshua, para o português vai sair Jesus. E se a gente pegar Jesus, né? No tradutor e traduzirmos para o hebraico, sairá Yud Shem Vav Aim, ou seja, Yeshua. É verdade, Jesus é Yeshua, Yeshua é Jesus, mas nenhum dos dois são Yahushua, não é? Então essa história de dizer, não, tanto faz 72 nomes, primeiro que não são 72 nomes, tá? Existem os 72, mas são 72 adjetivos, não é? Porque o nome está no singular, em toda Kitivaya Kodesh, em toda a escritura sagrada, tá certo? Consta o nome no singular, não são os 72 nomes. Baruch Hashem, então o nome é importante sim, pois todo aquele que invocar o seu nome será salvo, não é? Então, a quem devemos invocar? A quem devemos evocar? A quem devemos adorar? Né? Só pode haver um. Um nos criou, um é o seu nome. Então, o nome é muito importante. Até a oração do Avinu, né? Avinu Sheba Shamayim, né? Itekare Shimeha, Tavô Malchutei, Yaseret Soneha, Keva Shamayim, Kem Baaretz, Etlehe, Hukenu Telanu Chayom, Oselah Lenu, Al Hatainu, Kefish Zelehim, Gen Anahenu, Lehotem Lanu, Veal Tevianu, Lidei Nisayom, Kiem, Haletzenu, Minhara, Kilecha, Hamam Lecha, Hagevora, Vehatferet, Leolemei Olamim, Amém. Então, Pai nosso que estás no céu, né? Santificado seja o teu nome, né? Seja o teu nome. Tá certo? Então o nome é muito importante, meus amados Ahim, é onde tudo começa, são os Hashemot Emetim, né? Os verdadeiros nomes, tá certo? É que devem vir acompanhados, né? A Devarim Kedoshim, das palavras sagradas, e não de nomes profanos, não é, como graça e glória, não é? Segundo a mitologia grega, não é? A graça é uma musa irmã do destino que se transforma em 3 musas, não é? Tá certo? Ou seja, a graça é um gênio irmã do destino que se transforma em 3 gênios. Ou ainda, a graça é um Shedi, não é? Ou a graça é um Shedi é um Shedi irmã do destino que se transforma em 3 Shedim. Ou ainda, a graça é um demônio, no bom português, tá? Rasgando. A graça é um demônio que se transforma, a graça é um demônio, irmã do destino, que se transforma em 3 demônios, tá certo? Então, por favor, então não podemos chamar Hashemot Emetim, os verdadeiros nomes Yahu e Yahushua, né? Acompanhar com palavras profanas como esta, por exemplo. E também a palavra glória, né? Glória é a rainha Nike, né? Que é a deusa da glória e da fortuna. Então, por favor, são 2 Shedim, quando multiplicados, mais 3 se transformam em 4 Shedim, né? Então, por favor, Hashemot Emetim, repito, né? Os verdadeiros nomes, Yahu e Yahushua, Hashemot Emetim, Yahu e Yahushua, os verdadeiros nomes Yahu e Yahushua devem vir acompanhados de Devarim Kedoshim, de palavras sagradas e não de palavras profanas, como graça e glória, ok? Então, como devemos pronunciar também? Eu vou dar aqui um exemplo, né? Rasgar aqui um exemplo, né? Assim, nós fazemos assim, Hukevod, ô honra, Hu-Rodu, ô gratidão, Rutiferet, ô formosura, não é? Então, ao invés de glória, usamos Kevod, né? No bom hebraico, e
honra no bom português, né? Então, ao invés de fazermos, né? Oh glória, né? Então fazemos oh honra, né? O Hukevos, Baruch Hashem. E no caso da graça, né? Nós, num bom português, podemos fazer, ao invés de oh graça, né? Fazemos oh gratidão, né? Num bom português e num bom hebraico, Rodu, né? Ok, Baruch Hashem? Só para complementar ainda, não é? Porque assim como a graça, segundo a mitologia grega, é uma musa, irmã do destino, que se divide em 3 musas, a sua classificação, inclusive na nossa Kitivaya Kodesh, na nossa escritura sagrada, tá certo? Também tem 3 tipos de classificações, né? Não encontraremos estas palavras profanas, né? Na Kitivaya Kodesh, né? Na escritura sagrada, com os verdadeiros nomes de verdade, né? Yahweh e Yahushua, de verdade, porque o que a gente vê por aí falando que é escritura com o verdadeiro nome, não passa de um tremendo 171, tá? Então não iremos encontrar na Kitivaya Kodesh, na escritura sagrada, nomes profanos como graça e glória, tá? Então, só concluindo, tá certo? Assim como de acordo com a mitologia, tá certo? De acordo com a mitologia grega, né? A graça se divide em 3, então na nossa Bekitvaya Kodesh, na escritura sagrada ou em escritura sagrada, também se divide em 3, certo? A graça Rodu, não é, que é gratidão, tá? Tem a graça Tiferet, que é formosura ou beleza ou formosura, né? E tem a graça, por exemplo, né? Bebrit Hadashah, na aliança concertada, em extensão Hatorá, né? Encontramos, né? Pela graça sois salvos. Não, tá bom? Está errado, não é pela graça sois salvos, tá certo? É pelo favor imerecido sois salvos, tá certo? Pelo favor imerecido que somos salvos. Não é pela graça, nem pela graça somos salvos, né? Aí não, porque não devemos praticar a Torá, porque estamos na chamada graça, né? Nem na graça estamos. Estamos no favor imerecido. Num bom hebraico, né? Na antiga aliança encontramos Lorav Yachem, que é o favor imerecido, ou favor não merecido, tá bom? E Bebrit Hadashah, né? Ou na aliança concertada, em aliança concertada, vamos encontrar Lorav Yachesed, né? Ou o seu favor imerecido, ou favor não merecido, ou Hesed, que também é favor e também é bondade, né? A sua bondade imerecida, ou a sua bondade não merecida. Então não é pela graça que somos salvos pelo favor imerecido de Elohim. Lorav Yachem, Elohim, ou Lorav Yachesed, Elohim. Lorav Yachem, Elohim, ou Lorav Yachesed, Elohim. Ou Le Lorav Yachem, Elohim. Ou Le Lorav Yachesed, Elohim. Ou pelo favor imerecido de Elohim, tá certo? Ou pelo favor não merecido de Elohim, pelo dom não merecido de Elohim, pela bondade não merecida de Elohim, pela bondade imerecida de Elohim, este verdadeiro mitne Elohim, este verdadeiro presente de Elohim em nossa Haim, em nossa vida, esta pedra preciosa, não é? Preciosíssima, tá certo? É um verdadeiro diamante, o maior diamante da minha vida, né? Que é o soberano Yahweh. Yahweh é este grande diamante que eu encontrei na minha vida e não largo por nada. Meus amados Ahim, meus amados irmãos e irmãs em Yahushua, né? Ahim vechaverot be Yahushua, irmãos e irmãs em Yahushua. Então, mais uma vez, recapitulando aqui a festa de Purim, né? Para todos eu desejo, né? Uma Hag Sameach,
Purim, 5.781. Feliz festa de Purim 2021.